O fim de mais um século. Anos de 1990 a 2000. Desde que pudemos observar as regras de comportamento através da história, percebemos que tudo é cíclico. Nada foi tão cíclico quanto a moda da última década do século XX. Talvez exatamente por isso, por ter sido a última década de um século marcado por mudanças tão profundas. O fechamento do século XX conhece a Microsoft e um novo vocabulário entra na vida das pessoas com termos como web, HTTP, para garantir a interligação do hipertexto, browser, multimídia, hiperlinks. Parecia coisa de filme de ficção. O impensável fim do comunismo e a abertura da União Soviética, elegendo um presidente por voto, a globalização, a morte da princesa Diana, a clonagem de animais e o fim da alta costura, tudo rápida e profundamente. Foi a década da conclusão do milênio, repleta de rápidas mudanças, e as tendências evaneciam assim que um lançamento de novos modismos chegava. Mais contraditoriamente, como tudo nessa década, pela descoberta da fonte inesgotável de renda que envolvia a moda, a cosmética e a beleza. Se havia de um lado o poder desenfreado dos negócios, um outro lado começa a buscar o autoconhecimento e a paz de espírito. Os opostos agora são mais visíveis. Os termos amo ou odeio também. A mídia é a força incontestável e o entertainment fica em primeiro lugar. Por isso mesmo, tudo é tratado como entertainment, mesmo os assuntos sérios. Entre 1990 a 1993, se inicia a ascensão das supermodels, as Big Five, 5 grandes. São Naomi Campbell, Cindy Crawford, Chrissy Turling, Linda Evangelista e Tatiana Patitz. Eram as deusas que influenciavam a indústria da moda, da maquiagem e dos cabelos. Naomi foi a primeira modelo negra a aparecer na capa da Vogue francesa em 1995. Cindy Crawford foi a supermodel mais bem paga de 1995, segundo a revista Forbes. Chrissy Turling foi capa de 500 revistas em sua carreira e ganhou $800 mil para posar para a Maybelline por 12 dias de trabalho por ano. Linda Evangelista tinha o apelido de camaleão. Ela se adaptava a todos os estilistas e a cada estação. Podia desfilar na mesma estação para 2 ou 3 estilistas, parecendo uma pessoa nova a cada vez. A frase "nós não levantamos da cama por menos de $10 mil por dia" é dela. Tatiana Patitz foi a última da categoria Supermodels original e mesmo depois de se aposentar permaneceu em voga, desfilando para Jean Paul Gaultier e Chanel. Foi somente no final dos anos 90 é que perdeu o lugar para Claudia Schiffer, das Big Five. Cláudia está registrada como número de capas de revista no Guinness Book de Records. Foi no final da década que as Big Five passam a ser Big Six, quando Kate Moss, uma menina de 14 anos, descoberta no aeroporto de JFK de Nova York, surge na passarela. Sua aparência anoréxica fica conhecida no mundo da moda como heroína chique, pejorativo porque se referia às drogas. Muito pálida, tinha uma aparência desnutrida, seu número do vestuário deveria ser 0 e era alta como um mastro de bandeira. Ela foi a musa de Calvin Klein, pousou em jeans e lingerie e as críticas vieram rápidas. As pessoas se assustavam a ver a coluna vertebral e as costelas tão evidentes.
Kate era o oposto da supermodel Cindy Crawford e as suas costeletas apareciam tanto quanto as de uma pessoa privada de alimentação. Os boatos de transtorno alimentar foram ficando cada vez mais fortes. Os cartazes de publicidade aparecem pichados com a frase "alimente-me". As modelos da época eram magras, mas não esqueléticas. Isso não importou muito porque a carreira de Kate decolou e ela se tornou uma das mais requisitadas modelos, tornando-se uma das famosas Big Six. Em pouco tempo, os computadores são uma realidade na casa das pessoas. A rapidez da tecnologia na década de 1990 vai mudar completamente os hábitos e o modo de vida dos habitantes das grandes cidades. A moda do prêt-à-porter e o street fashion fazem a alta costura agonizar. Para sobressair-se, as grifes entram maciçamente na cosmética, lançando cremes milagrosos e caríssimos, apoiados pelo nome já consagrado. Tudo que se relaciona com beleza, fitness e moda se torna business. A mídia tem uma força de Hércules e o entertainment passa para o primeiro lugar no interesse geral. Foi o período que marcou o início da liberdade de expressão individual e visual. Para cada tipo de consumidor, uma marca e um estilo. Dessa forma, você encontrava pessoas trajando desde o grunge roqueiro até o minimalista, mostrando exatamente qual era a sua tribo de preferência. Muitas vezes, a mescla de dois estilos também era uma opção para os independentes. Moda é e sempre será um recado, e certamente a última década do milênio deixou isso bem claro. Brad Pitt e Gwyneth Paltrow foram a uma premiere vestidos no estilo minimalismo grunge ou junkie chic, que era um traje que parecia ter sido tirado da lata do lixo. O chique era ser deselegante e ter um aspecto largado, mesmo que a pessoa fosse milionária. Houve uma tremenda confusão na década de 1990, até os estilistas pareceram perdidos em suas coleções. É que no início da década houve uma recessão econômica na indústria de vestuário e moda em geral, que acabou por destruir a otimista e positiva vibração dos anos de 1980 por conta de uma filosofia ou modismo, não ficou bem claro, quando as mulheres começaram a rejeitar o aspecto endinheirado, o design de estilo e optar por coisas mais casuais e confortáveis. O exagero dos anos de 1980 é substituído pelo que chamaram de low profile. Essas pessoas confundiram bastante o básico e o casual, como se vestir mal e com desleixo. Foi o que podemos chamar de efeito grunge. Baixou uma espécie de baixa autoestima em todo o mundo, e o que passou a ser admirado era o feio, o rasgado, o amassado e a roupa surrada e sem forma ou estilo. O aspecto desleixado virou um símbolo da moda. Quanto mais famosa e mais rica a pessoa, pior era a vestimenta. Infelizmente, essa confusão entre o casual e desleixado está durando até hoje. Artistas publicitários e cantores de sucesso, além de alguns milionários, eram os falsos básicos, que fingiam ser low profile, vestindo trajes casuais, apregoando aos quatro ventos que less is more, ou seja, menos é mais. O sofisticado é ser simples. Uma completa farsa, porque o pouco de grife custava muito caro. Camisa polo Ralph Lauren, trajes básicos de Donna Karan, calças Moschino, sapatos Bali, tudo isso era caríssimo. Na realidade, a década de 1990 foi a época das mudanças mais rápidas, das tendências que quase não duravam e das certezas que eram desmentidas em pouco tempo. Foi decretado o fashion minimalista.
As bandas de rock alternativo, como Nirvana, que a imprensa apelidou de grunge, influenciou os jovens. Kurt Cobain vem de Seattle e veste roupas baratas, surradas. O grunge vem fazer parte da subcultura rebelde que desconstrói a moda. Essa influência de moda, como tudo que aconteceu na época, declinou na metade da década, mas sempre havia uma tribo em alta proliferando com nomes que pretendiam se identificar e não serem confundidas com as outras. Hip hop, Britpop, Psychobilly, punk, os antigos punk, skaters, góticos, preppy. Cada um se veste de acordo com o estilo de sua tribo. Os grunges optaram pela camisa de lenhador canadense, xadrez, bermudões folgados, uma camisa sobre a outra em atitude desleixada. Os hip-hop, com camisetas XXL, estampas com frases ou com o número e o time esportivo favorito, bandana ou boné na cabeça e jeans bag rasgados. Os punks, ainda não tão cheios de tatuagens, optavam por roupas de taxas, correntes, piercing e cabelo moicano colorido. Eles vêm de décadas anteriores, mas continuam fiéis ao estilo que adotaram no final dos anos de 1970. Usam piercing e brincos, maquiam os olhos, adotam esmalte preto nas unhas para homens e mulheres e preferem jaquetas de couro, customizadas, cheias de taxas pontiagudas. Usam jeans, de preferência bem rasgados e desbotados, e botas Doc Martens. Essas botas Doc Martens, ou Dr. Martens, como muitos a chamam, foi criada em 1946, mas adotada pela contracultura em 1960. Foi em 1980 que voltou, principalmente pelo movimento punk rock. Nos pés dos contestadores, essa bota tem um diferencial que foi o motivo de seu sucesso. Solado por amortecimento airado, uma sola dupla, que foi criada por Klaus Martin na Alemanha. Confortável, praticamente indestrutível, caiu no gosto dos skinheads, punks e grunges. A década de 1990 definiu de uma vez por todas as tribos urbanas: patricinhas, mauricinhos, cults, clubbers, roqueiros, punks, grunges, surfistas e góticos. Todos vestem-se de maneira diferente entre as tribos, mas idênticos entre si. São pessoas de identidade e vocabulário próprios. Andam sempre em grupo, mas uma tribo não se mistura com a outra, cada um na sua. Foi a maneira que esses jovens encontraram para se sobressair na multidão das grandes cidades. Um recado que passam: olhe para mim, sou diferente. E esse é o objetivo, não ficar anônimo, sobressair-se e chamar atenção. Raspar a cabeça não é mais humilhante, como foi para as colaboracionistas francesas, e sim uma demonstração de rebeldia, porque rapazes e moças o fazem dependendo do grupo a que pertencem, mais uma vez penteado e cabelo, dando o seu recado. A marca da década de 1990 é exatamente a diversidade de estilos que convivem em uma grande metrópole. A moda chegou ao ponto de produzir suas criações e saber que será usada pelo consumidor de maneira bem pessoal, cada um com seu estilo, com seu gosto, humor e personalidade. Kátia Castilho, autora do livro Moda e Mensagem, da editora Anhembi Morumbi, de 2004, tem uma frase que resume bem o espírito da década. Nos anos 1990, o consumidor se tornou um voyeur. As imagens se constituem dentro de uma linguagem de erotismo e o olhar é invasivo. Ela está certíssima. Tudo é sensual e erótico. As mensagens dos outdoors, das revistas e das vitrines. A moda e o erotismo caminham juntos. Um não vive sem o outro. Para quem não aderiu ao grunge ou ao aspecto desleixado e rasgado, sempre sobrava um modo de estar na moda apelando para a sensualidade.